Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos refletir mais uma vez, de maneira breve, sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, nesta quinta-feira em que celebramos a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a solenidade de Corpus Christi. E neste dia o Evangelho é de João, capítulo 6, versículos do 51 ao 58. Neste Evangelho nós vemos Jesus fazendo o discurso sobre o pão vivo descido do céu, falando e ensinando aos seus discípulos que, para possuírem a vida eterna, deveriam comer do seu corpo, beber do seu sangue. E é interessante isso porque, naquele momento, muito provavelmente, os discípulos não estavam compreendendo nada. E, de fato, em outros evangelhos nós lemos justamente isso. As pessoas questionando como é que seria possível dar a sua carne e o seu sangue para ser comida e ser bebida. Mas hoje nós compreendemos que Jesus falava sobre a realidade da Eucaristia. Não da Eucaristia como um símbolo qualquer, mas da Eucaristia como uma realidade, como um alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada de fé neste nosso mundo. Sim, de fato o Senhor muitas vezes ao longo de seu ministério público se referiu à Eucaristia, falando sobre dar o seu corpo, sobre dar o seu sangue, sobre a eternidade que alcançavam aqueles que comiam deste alimento, um alimento através do qual ninguém jamais teria fome ou necessidade de qualquer coisa. Uma promessa que se torna, como eu dizia, uma realidade que se dá de fato e de maneira efetiva na última ceia, quando o Senhor Jesus, tomando o pão, o abençoa e distribui aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Quando o Senhor pega o cálice com vinho, agradece, abençoa e dá aos seus discípulos dizendo: tomam e bebam, porque este é o cálice do meu sangue. Não é um sinal, não é um símbolo, não é uma representação, mas era uma realidade que o próprio Senhor envia aos seus discípulos para que continuassem a realizar este milagre para a nossa salvação, quando, na mesma ceia, o Senhor diz a eles: façam isso em memória de mim. E desde então, na igreja, isso jamais deixou de acontecer. Como nós lemos nos relatos mais antigos, nas cartas de São Paulo ou nos Atos dos Apóstolos, esta Eucaristia continua a acompanhar a vida da igreja desde sempre e continuará na igreja até o último dia, porque foi uma ordem do Senhor que os seus apóstolos continuassem a fazer pela sua graça e pela sua força e dom do Espírito Santo, que a Eucaristia se tornasse um alimento que durasse enquanto nós durássemos neste nosso mundo, para ser um alimento para a nossa caminhada. Então, a solenidade de hoje nos convida a viver este alimento de um Deus que caminha conosco. E dentro, principalmente, dessa nossa realidade de pandemia, vivendo um Corpus Christi diferente, sem estarmos com as nossas igrejas cheias, sem sairmos nas ruas com as nossas procissões para testemunharmos a nossa fé no Cristo Eucarístico, sem fazer aqueles lindos tapetes e decorações em nossas igrejas, ainda assim nós continuamos a dar testemunho do Senhor e pedindo também ao Senhor que nos ajude neste momento que é tão peculiar na nossa história, trazendo a saúde e a paz, trazendo a todos aqueles corações que estão perturbados o consolo e a esperança e nos ajudando para que, alimentados por este alimento salutar, um dia contemplemos a sua face no seu reino. Que Deus nos abençoe.